vezes, e ano que vem tem mais, em nome de Jesus. Dia 7 de julho, ano que vem tem mais, em nome de Jesus. E hoje eu vou pegar até mais leve, né, pastor? Pode sentar aí, passa lá fora, Deus abençoe. Irmãos, eu vou pedir para o modelo acender a luz para mim hoje, por favor. Só para isso. Glória. Abra sua Bíblia comigo, você que trouxe ela, em nome de Jesus. Abra ela comigo, eu confesso que hoje eu vim pedindo direção para Deus, o que ministrar. E pela mão do pastor, o Senhor confirmou uma palavra no meu coração. Então eu não posso jamais ser desobediente à voz de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, em nome de Jesus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo número 8, a partir do versículo número 1, em nome de Jesus. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas ela é necessária para mim e para você. Romanos capítulo 8, a partir do versículo número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera eu. Vou esperar você. Você fica à vontade. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Você vai lá no Novo Testamento, você passa os evangelhos, você passa lá, aí você chega em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Em nome de Jesus. Vamos aceitar para o Senhor Jesus por essa palavra. Aplauda Jesus com força. Irmãos, Romanos capítulo 8, Paulo ele vai escrever essa carta e ela não é na verdade ela é uma das cartas mais fáceis que Paulo ele vai escrever, então é uma carta muito fácil também para você entender. O primeiro versículo que Romanos capítulo 8 ele vai dizer, ele quer falar sobre a condenação. Diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é uma boa verdade que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já ouvimos falar sobre esse versículo. Pelo menos uma vez na vida a gente já ouviu falar que alguém, ou algo, ou um pregador, ou um pastor, citou esse versículo para a gente. Porém, o contexto do livro de Romanos, ele é um contexto bem mais profundo do que falar só sobre condenação. E por que ele vai falar sobre condenação? Romanos capítulo 8, ele é um cenário bem diferente de Romanos capítulo 7. Porque todo texto, ele tem o seu contexto. Então, para você poder entender que Paulo diz que nenhuma condenação há sobre ele, como ele está em Cristo, é porque em algum momento da sua vida ele já foi condenado por algo, ou por alguém. E quando lemos Romanos capítulo 8, principalmente seus primeiros 15 versículos, nós não temos a noção de como, onde ou sobre o que Paulo foi condenado.
A gente voltando um capítulo antes, a gente vai falar do capítulo 7, aí vemos que Paulo começa a descrever as condenações que era imposto sobre ele. Paulo no capítulo 7, ele vai nos escrever sobre uma constante crise, sobre uma constante guerra entre duas partes, entre a sua carne e o seu espírito. Paulo no capítulo 7 do livro de Romanos, ele vai escrever sobre um conflito interior que havia dentro dele, sobre a carne e o espírito. Eu vou te lembrar sobre um versículo que você já ouviu falar, mas às vezes você não se lembra. Paulo no capítulo 7 é onde ele vai escrever, quando ele diz que o bem que ele queria fazer, este não faz, e o mal que ele não quer fazer, este ele acaba cometendo. Então Paulo no capítulo 7 ele vai citar um cenário muito diferente desse. No capítulo 7 Paulo ele vai começar a escrever sobre quem e sobre o que condenava ele. Paulo vai dizer que essa guerra interior entre a sua carne e o seu espírito fazia que a sua consciência o condenasse. Então vemos que Paulo, lá por volta dos anos 57 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária, ele vai escrever essa carta aos Romanos. E quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele vai começar a contar no capítulo 7 um conflito. Porém, não acho que o conflito existe porque Paulo é Paulo. Não. O conflito existe porque Paulo é um ser humano. E bem, esse conflito, na verdade, ele é bem mais familiar do que você imagina. Por quê? Porque não só Paulo, mas como eu e como você, também vivemos baseado nesse conflito. Quem aqui não tem conflito entre a sua carne e o seu espírito? Quem aqui tem a total dominância sobre você? Quem aqui nunca teve que escolher entre o certo e o errado? E isso, quando temos que escolher entre o certo e o errado, e quando isso se transforma em uma dúvida entre nós, é porque a dúvida gera conflito, e o conflito gera uma decisão. Então, nesta guerra que Paulo escreve, que ele cita esse conflito, em todo conflito, ele tinha que tomar uma atitude. Em algumas horas da sua vida, em algumas vezes da sua vida, ele errava, porque ele queria acertar, mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava cometendo. Então olha aqui, que familiar. Paulo, ele não quer errar porque ele gosta de errar. Paulo, ele erra porque ele está tentando acertar. E quando Paulo ele tenta acertar, a Bíblia diz que quando ele erra tentando acertar, a sua consciência começa a julgar ele. É por isso que ele começa o capítulo 8, estou te explicando para você poder entender, e já eu começo a pregar, mas eu quero te explicar, para você poder não pegar para o ar, não. Por que Paulo agora escreve no capítulo 8 que não existe nenhuma condenação sobre ele? Ou seja, em alguma hora da sua vida ele foi condenado. E ele foi condenado por algo e por alguém. E a única pessoa que pode, a única coisa que pode te condenar, tirar o seu sono, é a sua própria consciência. Porque não existe nenhum homem que está 24 horas andado com você. Então não existe ninguém que te conheça melhor do que você mesmo. Então quando o diabo, como ele não tem poder para te acusar, como ele não tem poder para ser um onisciente, quando ele não tem poder para estar com você 24 horas, ele acaba usando a sua própria consciência como uma ferramenta de trabalho dele. Então a sua consciência, ela trabalha para o diabo. Olha que interessante. A sua consciência, ela é uma ferramenta do diabo. Porque o diabo usa a sua própria consciência, você mesmo, para te condenar por algo que você fez, por algo que você faz, ou por algo que você ainda vai fazer. Então a consciência, ela está anos-luz à frente de mim, de você, porque a Bíblia diz que não precisa cometer o pecado, apenas se você desejar e descer ao seu coração,
para acontecer. Em contrapartida, o diabo vai usar você mesmo para se acusar. Sabe aquelas pessoas que elas não se aceitam? Sabe aquelas pessoas que elas olham no espelho para elas e não conseguem enxergar nada bem, nada bom, não conseguem enxergar nenhuma melhor? São pessoas que elas já foram totalmente controladas pela sua consciência. E como a sua consciência ela trabalha para o diabo, indiretamente, o diabo te comanda, mesmo sem você querer que ele te comande. Então olha que terrível é esta tal da guerra entre a carne e o espírito. Toda vez que você se levanta de manhã e você tem que tomar uma atitude, algo que vai sacrificar a sua carne, ou algo que vai beneficiar ela, ali existe um conflito entre a sua carne e o espírito. Ou você acha que a sua carne queria que você estivesse aqui no culto hoje? Ou você acha que a sua carne queria que você tivesse hoje se consagrado a Deus? Ela não quer, ela não queria. Então ela vai forçar um conflito entre você e ela, entre o espírito e a carne, porque aí ela vai decidir quem é que manda, quem é que governa, quem que dirige, se é a carne ou se é o espírito. Tem pessoas que quando ela toma uma atitude espiritual, até Deus se surpreende, porque a pessoa é tão carnal, ela deixa a vida dela ser comandada tanto pela carne, que até Deus se surpreende quando ela decide orar. Até Deus se surpreende quando ela decide ler a Bíblia. Então são pessoas que ela é alguém comandada pela carne. E olha, aqui é o ponto crucial para você poder entender. E por você ser comandado pela carne, e isso não é um problema, e isso não é um bicho de 7 cabeças. Por que isso não é? Porque o mesmo Paulo vai dizer que a nossa inclinação é para a carne, a nossa inclinação é para o pecado. Então no dia que você soltar a mão de Deus, soltar a mão do Espírito, você está se autocondenando a uma vida de pecado para sempre, eterna. Porque se você deixar a sua carne decidir, a sua carne vai decidir o pecado. Porque o pecado é mais vantajoso para ela. O pecado é mais prazeroso para ela. Então ela vai se dirigir ao pecado. Isso é a sua carne. É por isso que existe o conflito. Porque Deus poderia muito bem aceitar que a nossa natureza é inclinada para a carne e permitir que a gente vivesse 100% dependente de nós mesmos. E aí seríamos alguém 100% dependente da carne, que é dependente do pecado, que é dependente do diabo. Então Deus poderia muito bem abrir mão e deixar que você se autocondene. Mas se existe um conflito, irmão, eu quero que você entenda que o conflito não é uma parte ruim. O conflito não é algo que vai te condenar. Pelo contrário, o conflito é a ação que o Espírito não deixa que o diabo se apodere de você. Então o conflito é basicamente o Espírito Santo de Deus guerreando ao seu favor. O conflito basicamente é o Espírito que habita dentro de você, não aceitando que o pecado te domine. E por isso que existe o conflito. Aí quando tem conflito, tem condenação. E quando tem condenação, tem recompensa para o diabo. Porque o papel do diabo é te condenar. Repete assim comigo: o papel do diabo. Mais forte, irmão, você não está conseguindo. Fala: o papel do diabo é me condenar. Isso. E o diabo vai usar pessoas, ambientes e muito a sua própria consciência para te condenar. Ele vai te condenar de um erro que você cometeu há 20 anos atrás, mas você não dorme porque você não se perdoa desse erro. E não é que você não se perdoa, é porque o diabo usa a sua consciência para te condenar. O diabo vai te condenar de um pecado de estimação que você tenta sair, você quer sair, você se esforça para sair, mas você não consegue. Aí o diabo vai te lembrar toda vez que você vir para o culto, o diabo vai te lembrar o quanto você falha. Toda
toda vez que você ir para a igreja, a sua mente vai te lembrar do pecado que você cometeu hoje, 11 horas da manhã. Toda vez que você decidir dar um pouco, dar espaço ao Espírito, a sua consciência, ordenada pelo diabo, vai te liberar acusações. Porque primeiro o diabo atinge a nossa mente, e depois ele atinge o nosso corpo. Porque se ele parar a minha mente, ele para o meu corpo. Então ele envia setas, ele envia condenações, ele envia pessoas para te apontar, e ele usa que você mesmo se autocondene. E quando Paulo ele fala que não tem condenação, Paulo ele não quer falar simplesmente de um alívio emocional, simplesmente de um sono que ele vai voltar a ter. Não, ele vai falar de uma justiça divina que acontece. Por quê? Porque imagina comigo, quando temos falando de condenação, falamos de justiça. E quando se tratamos que nós somos os condenados, o diabo tem o poder de condenar, mas Deus tem o poder de te absolver de toda a condenação que ele te faz. Então quando Paulo vai falar assim, olha, não tem condenação nenhuma, Paulo está dizendo, eu até era condenado, eu até era alguém condenado ao pecado, mas o Deus que eu sirvo me livrou de toda a condenação. Ou seja, eu era condenado, não sou mais, agora eu sou alguém livre pelo Espírito Santo de Deus. E quando o texto te identifica como alguém condenado, o diabo ele tem esse poder de te identificar como alguém condenado, porque alguém que vive no pecado é alguém condenado. Então a identificação que temos quando estamos no pecado é um homem, é uma mulher condenado. Mas quando o Espírito Santo nos encontra, passamos de homens condenados para homens perdoados. Por quê? Porque o forte do diabo é a condenação. O prato principal do diabo é a condenação. Mas em contraponto, para toda acusação que ele te faz, tem um perdão de Deus que te alcança. Porque tudo que o diabo quer é te impedir de você ser perdoado. Tudo que o diabo quer é impedir que você seja alguém perdoado por Deus. Por quê? Porque a única ponte que existe entre o homem e Deus é o perdão. É por isso que ele tem tanta inveja de você. Não é pelo seu cabelo, não é pelo seu carro, não é pela sua casa, não é pela sua família perfeita. É pelo perdão que pertence a você. Porque esse perdão que te pertence a ele, e agora não pertence mais. Então ele tem inveja de mim, de você, porque ele sabe que nós somos homens e mulheres alcançados pelo perdão de Jesus Cristo de Nazaré. Então somos alguém felizes, contentes, alegres, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o diabo ele vai sim te acusar, ele vai sim te apontar, ele vai sim te trazer à memória coisas que você fez, atitudes que você tomou, que te prejudicou, porque esse é o papel dele, irmão. Mas para cada condenação que o diabo te faz, há um perdão de Deus que te alcança. Porque o diabo é especialista em acusação, mas o meu Deus é advogado fiel, ele é perfeito em proteger você. Levanta sua mão nesta noite que eu vou liberar a palavra sobre a sua vida. O diabo não queria deixar você vir para o culto hoje, porque ele sabia que hoje é noite do perdão da parte de Deus. Hoje o céu vai olhar para alguém hoje que entrou condenado, que entrou direto do inferno, que entrou totalmente pecaminoso, e o Espírito Santo vai te lavar, vai te remer, vai te dar vestes novas, porque hoje é a noite do perdão de Deus para você. E tudo aquilo que o diabo teme de você conseguir é o perdão. Ele não quer que você seja alguém perdoado, porque ele não foi. Então olha como o trabalhar de
Deus, ele é bem mais profundo do que você pensa. Porque o diabo acusa. Olha, você é condenado. Olha, ninguém viu o que você fez, mas eu vi o que você fez. Olha, você estava sozinho, mas tal coisa aconteceu. E agora você está na igreja? E agora que você quer vir para o culto? O que você vai fazer na igreja? De tão pecaminoso que você é. Aprontou tanto na vida. Aí agora quer ser crente. É o diabo falando aí, o diabo fala assim. Então são artimanhas que ele usa para te condenar. Mas ele só tem o poder de condenar quem não está em Cristo. Mas se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim, irmão. Paulo fala, olha, nenhuma condenação há. Aí nós vemos entrando no contraponto do texto. Por quê? Porque tem alguém, irmão, a interpretação do texto, ela é opcional. Mas você não pode nem tirar e nem acrescentar da Bíblia Sagrada. Mas algumas pessoas têm a mania, o costume, de pegar esse versículo só, o versículo cru, e falar assim, ó, nenhuma condenação há para mim. Então eu posso pecar à vontade, então eu posso errar à vontade, então eu posso tropeçar à vontade, então eu posso cair à vontade. Não é bem assim. Paulo não te dá um pretexto para você pecar. Paulo não te dá um pretexto para você errar. Paulo te dá um pretexto para você agradecer. Porque em outra hora da sua vida, você era visto como alguém condenado. Agora você é visto como alguém perdoado pelo amor de Jesus Cristo. Então, se o diabo tem motivos para te acusar, você também tem motivos para agradecer. Porque em outra hora você era alguém 100% atolado no pecado. Mas um certo dia, Jesus de Nazaré te encontrou e te perdoou dos seus pecados. Então, se hoje você é alguém perdoado, é porque em alguma hora da sua vida o diabo já teve ousadia suficiente para te acusar. E o diabo acusa. Não brinca com o diabo porque ele acusa. O que ele fala? Quando Paulo, olha para você ver, Paulo não é um pregador de quinta. Paulo não é um cristão que começou tem 2 meses. Não. Paulo é enviado por Deus. Paulo é escolhido por Deus. Paulo é doutorado. Paulo é um professor. Paulo já passou por tudo. Mas mesmo no nível de Paulo, ele reconhece, ó, o conflito ainda existe. Então, se você acha que alguma hora na sua vida esse conflito vai parar de acontecer, não vai parar. Porque não é eu que tenho que me livrar do conflito, eu tenho que vencer o conflito, irmão. Porque o conflito é a carne dizendo, eu quero ele. E ele falou, você não vai ter ele. A carne, o conflito é a carne te querendo, é o pecado desejando, querendo te condenar. O texto diz, eu era alguém condenado, eu era alguém sujo do pecado, mas a graça de Deus, a lei do perdão me encontrou e me livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, deixa eu te contar algo. Você não é a última cópia do deserto, não. Você nasceu condenado. Você nasceu predestinado ao inferno. Você nasceu com a passagem gratuita direto para o inferno. Mas um dia da sua vida, Jesus foi lá e te encontrou. Te livrou da lei do pecado, da lei da morte, e é por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você é perfeito, você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque a graça dele te livrou do pecado. Então não tem para que você
você pode pecar livre. Você tem que agradecer, porque em alguma hora da sua vida Ele te encontrou. Olha para você ver, Paulo, no primeiro versículo, ele fala que ele foi liberto. Ele foi liberto de uma condenação que estava sobre ele. E condenações sobre mim e sobre você é o que não falta. Ou você acha que Deus, Ele é injusto? Não, Deus é justo. E se for para Deus ser justo mesmo, se for colocar os pingos dos riscos, se for calcular o tanto que você errou e o tanto que você acertou, irmão, você vai passar uma vergonha. O diabo tem mais legalia com você do que o Espírito Santo tem liberdade com você. O pecado, ele se tornou tão sério entre a gente, que se formos analisar a intimidade que temos com Deus e a legalidade que o diabo tem com a gente perde feio. Porque damos mais liberdade e legalidade para o diabo do que para o Espírito Santo. Infelizmente é assim. Porém, olha para você ver como que Deus ele é perfeito e Ele é misericordioso com você. Porque em tudo isso, Ele poderia simplesmente abrir mão de você. Mas mesmo você sendo assim, alguém que já tem a inclinação para o pecado, eu não sei se foi há 10 anos atrás, se foi há 5 anos atrás, eu não sei quando foi, mas se você está aqui hoje, é porque em alguma hora da sua vida Jesus te encontrou e te perdoou. E se você ainda não foi encontrado por Ele, é um sinal que hoje é o dia do encontro que você vai ter com Ele. Hoje é o dia que Ele vai te perdoar. Eu sei muitas pessoas que não têm sono de madrugada pela consciência que fica condenando. A pessoa não dorme porque o diabo fica alfinetando. Aí lembra do passado, aí lembra do erro, aí lembra do que perdeu, aí lembra do que ganhou, aí lembra do que aprontou, aí lembra do que traiu, aí lembra do que mentiu. A pessoa só lembra das coisas ruins que aconteceu na vida dela. É o diabo, irmão, é o diabo te acusando. Mas nesta noite eu vim liberar a palavra para você. Nenhuma condenação há sobre você. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Quando o diabo tem legalidade, você passa todo arrumadinho, você passa toda arrumadinha, com a Bíblia na mão, o diabo dá risada na sua cara. Aí fala, esse aí vai pro culto, mas quando chega em casa, só fala merda, só fala pecado, só fala palavrão, só xinga o filho, só xinga a mulher, só xinga uma... Irmão, o diabo tem legalidade com você. É quando você é alguém dominado pelo pecado. Mas quando você é alguém que entendeu que você está em Cristo, o diabo olha para você, abaixa a cabeça e diz, lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus. E nesta noite eu me liberar a palavra para você. O diabo vai ter que reconhecer que você é alguém perdoado pela palavra. Porque se a sua vida fosse 24 horas dentro da igreja, estava bom. Mas não é. E é nesta hora que o diabo usa você contra você mesmo. Você se sente sujo, indecente, se sente que não é digno, longe. São coisas que o diabo ele vai articulando para você. Se sente distante do Pai. E olha, eu sei que é difícil a gente ouvir algumas coisas assim, mas às vezes é necessário. E olha,
que o conflito do interior dele é tão grande, que o mal que ele quer fazer, que ele não quer fazer, ele faz sem ele ver. E quanto maior é o seu chamado, maior vai ser o seu conflito. Quanto maior for a sua intimidade com Deus, maior vai ser o seu conflito. E é por isso que ou de duas uma, ou você vive fugindo e quebrando a cara, ou você aceita que se a guerra do interior dentro de você ela é grande, você precisa de ajuda. E a única pessoa que pode te ajudar com isso é o amigo Espírito Santo. Existem pessoas que elas são perdoadas. Cristo já perdoou, mas ela não se perdoou. A família não perdoou, o amigo não perdoou. E toda vez algo acontece e faz que as pessoas joguem na sua cara tudo que você fez. O que é isso? É o diabo usando pessoas para te condenar. Porém, quando o diabo tem essa legalidade, porque no mundo espiritual funciona mais ou menos assim. Toda vez que você peca, o diabo ele vai até Deus e fala assim, ó, pecou. Já que pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Então o diabo tem poder, tem legalidade para te matar. Mas como toda vez o diabo vai acusar, e quando o Pai que está nos céus, ele vai dar a sentença porque ele é justo e juiz, na hora chega o advogado fiel da sua alma. Ele fala assim, o papel do diabo é acusar, mas o meu papel é defender o que eu posso defender. Então no mundo espiritual existe acusações, e geralmente é isso que tira o seu sono, que tira a sua paz, que tira a sua felicidade. São acusações, erros que você cometeu, que na sua cabeça não são erros, na sua cabeça são tropeços bobos demais. Errado eles vão errar, falhado eles vão falhar, mas a diferença é aquilo que você faz com isso. Porque quando Paulo viu que a carne dele tem motivo para brigar, porque em alguma hora da vida ele estava no lugar da carne, ele falou, eu tenho que começar a dar lugar para o Espírito. Porque se eu der lugar para a carne vai vencer. E se a carne vencer, ela vai me acusar. E se ela me acusar, eu vou ficar atormentado. E se eu ficar atormentado, eu vou ficar louco da vida. Porém, no dia que eu passar a colocar limites sobre a minha carne, quem vai comandar vai ser o Espírito. Aleluia! E enquanto a carne traz acusação, o Espírito traz a paz, traz a vida, traz a felicidade. E tudo começa a se encaixar no seu devido lugar. Então Paulo vai dizer, olha, eu hoje não sou mais alguém condenado, porque o amor de Cristo me alcançou e me perdoou. Então toda vez que o diabo for te condenar, você vai olhar para ele e falar, ó, não vem, que não tem. Porque o dono da vida, o dono da morte já me perdoou. Eu sou alguém lavado e remido pelo Senhor. E quando Paulo ele vai falar que ele é alguém que não tem mais condenações, olha que legal, você que está com a sua Bíblia aberta. Ele vai falar agora sobre versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser.
Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse está não é. Olha que comparação. Então ele vai dar dois destinos. Ó, esse aqui é o seu destino na carne, e esse aqui é o seu destino no Espírito. Quando Paulo ele vai falar sobre carne e Espírito, Paulo, consequentemente, ele não fala sobre o seu corpo. Ele fala sobre a sua inclinação para o pecado. Você é inclinado para o pecado. E quando Paulo vai falar que somos inclinados pelo pecado, ele vai dar esses dois caminhos, para você poder entender. Paulo vai dizer que a mentalidade revela a espiritualidade. Olha que interessante. Paulo ele vai dizer, ó, quem tem a mente da carne, é da carne. Quem tem a mente do Espírito, é do Espírito. Ou seja, duas mentes. Mas para Paulo identificar quem é e quem não é, tem que haver um comportamento. Então existem comportamentos que te entregam se você é da carne, e comportamentos que te entregam se você é do Espírito. Eu não vou bater em vocês não, prometo. Fica sem quem? Presta atenção. E aí Paulo ele vai definir o que segundo a palavra são comportamentos da carne e do Espírito. Paulo vai definir. Paulo vai falar, pastor, que quem é um homem, uma mulher da carne, ela é uma pessoa que os desejos dela são desejos egoístas. E quando Paulo fala sobre desejos egoístas, Paulo vai falar que o seu foco, de quem é da carne, seu foco estão em coisas terrenas, temporárias e de natureza pecaminosa. É Deus. Paulo vai falar para você entender que quem é da carne, o seu foco é só coisa da terra, coisa terrena, coisa passageira e coisas pecaminosas. Isso aqui é da carne. Já viu aquela pessoa, irmão, que só se preocupa na terra? Ela fala da terra para cá, da terra para lá, nem parece que é crente, terra para terra. É o crente carnudo, irmão. O crente só pensa na carne. Você vai sentar para conversar com um crente desse e vai falar sobre o céu, ele nem vai saber explicar o que é o céu, porque o foco dele é a terra, irmão. Agora, se você for olhar para a vida de um crente desse aí, é uma vida perturbada, é uma vida destruída, é a saúde que nem tem, a família nem aguenta ele mais, porque é alguém que só foca nas coisas da terra. A pessoa que é carnuda, o crente que é carnudo, irmão, só pensa em coisa temporária, terrena e pecaminosa. Aí Paulo vai comparar, olha, esse aqui é da carne, e quem é do Espírito? Aí Paulo vai dizer que quem é do Espírito se preocupa em três coisas, pastor. A primeira coisa, agradar a Deus. A segunda coisa, obedecer a Deus. E a terceira coisa, viver baseado na vontade de Deus. Oh, aleluia! Oh, coisa boa, irmão! É olhar para a minha carne, é olhar para a terra, é olhar para aqui e falar: vocês, eu não me interesso mais. Eu me interesso em viver baseado em Deus, agradando a Deus, obedecendo a Deus. Nesta noite, quem entrou carnal vai sair espiritual. Quem entrou preocupado vai sair feliz, porque o Espírito Santo, ele está te capacitando para você viver coisas sobrenaturais. E só vive o sobrenatural quem é espiritual, pastor. Porque quem é carnal, ele vive no limite, ele vive no básico.
básico, mas o Espírito Santo irá te capacitar para você viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Ah, pregador, então o espiritual não se preocupa na terra? Se preocupa. Mas o espiritual não trabalha como condenado. E trabalho não significa a vida financeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque sabe o que é prosperidade na Bíblia? É você deitar, dormir e falar assim: deitei e me levantei, porque até aqui me ajudou o Senhor. Então alguém que é espiritual, ele se preocupa em se alimentar, em ter um bom carro, em ter uma boa casa. Mas por que quem é espiritual tem tudo isso? Porque é rico de berço? Não. Porque ele fez faculdade? Não. Porque cada passo que ele dá é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí quem é carnal, cada passo que dá é guiado pelo diabo, irmão. Aí a pessoa só vai para cá, só vai para o ruim, só vai para o que não presta. Está tudo errado. Mas nesta noite o Senhor vai ter um encontro com quem é da carne e vai transformar quem é da carne no Espírito. Ou seja, passa a refletir, irmão. Quem que você é? Quem que você anda sendo? Você é alguém espiritual ou você é alguém carnal? E quando o texto ele nos dá esses dois caminhos, o texto vai dizer assim: olha, que Deus, Paulo não permitia andar um dia assim na carne e um dia no espírito. Não. Paulo não andava uma semana no espírito e 2 semanas na carne. Não. Porque o mesmo Deus de Paulo diz que Deus é ciumento. Deus não se assusta nos outros deuses. O texto mais para frente vai dizer assim: ou vocês mortificam a sua carne e vivificam o seu espírito, ou vocês se entregam de vez no pecado. Como nós, meu irmão, entramos na igreja, é verdade que tem muito crente que brinca de ser crente, mas não deve ser levado à relevância isso aí. Mas quando nós entramos numa igreja, servimos a um Cristo, a um Deus que cura, que liberta, que transforma e que leva para morar no céu, nós temos que servir Ele com seriedade, com perseverança, com decisão. Ou eu sirvo ou eu não sirvo, ou eu sou ou eu não sou. E quando o texto manda eu matar o texto manda eu tomar uma decisão: ou mato a minha carne e vivo no meu espírito, ou eu mato o meu espírito e vivo na carne. Não tem como eu andar com os dois. Ou seja, em uma hora que o Espírito Santo me encontra, eu tenho que fazer o velório de algum. Ou é da carne ou é do espírito. E eu não sei, irmão, aquilo que você tem vivido para você decidir quem você vai matar ou quem você vai morrer. Mas hoje Deus, Ele te invoca, Ele te traz aqui para te dizer: olha, você precisa tomar uma decisão. Quem é que você vai matar hoje? Você vai matar a sua carne ou você vai matar o seu espírito? Quem é que você vai fazer o velório hoje? Ou da carne ou do espírito? Porque vivemos, pastor, em um evangelho que parece que é brincadeira, parece que eu posso tudo e Deus não faz nada. Mas a minha Bíblia manda que dizer que o morrer para o mundo é morrer, e o morrer para o mundo, para quem está em Cristo, é viver. Porque o salmista vai dizer: não vivo eu, mas quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Então hoje Deus, Ele te traz a dizer: vai ter que matar um, ou mata a carne ou mata o espírito. E Deus vai te capacitar para você matar essa carne e ser um crente vivo no Espírito Santo.
quê? E aqui eu estou encerrando. E para você entender por que eu tenho que matar um e eu tenho que deixar o outro viver. Porque eu não posso ir para o inferno e para o céu ao mesmo tempo. Verdade. Ou eu vou para um ou eu vou para o outro. E quando o Espírito Santo ele te traz uma palavra como essa, ele não quer te envergonhar. Não. Ele quer te apressar. Decida logo. Aleluia. Quem que você mata? E hoje aqui é a oportunidade que Deus está dando para muito crente, pastor. É hoje. É verdade. Aleluia. Ou você mata a sua carne e vive para o Espírito, ou vive para a carne e mata o Espírito, irmão. Deus. Mas lembra-se que quando você estava no fundo do poço, não foi a carne que foi lá te tirar, foi a mão do Espírito Santo de Deus. Glória. Lembra que quando você estava atolado pelo pecado, quando você nem dormia direito, porque a tua carne te acusava, o diabo te acusava, não tinha moral nem na sua própria casa, porque todo mundo dizia que você não ia ter futuro, ia ser ninguém. Lembra que foi o Espírito Santo de Deus que te tirou de um homem condenado para um homem perdoado. Hoje é noite de decisão. Eu profetizo que sobre a sua casa, sobre a sua família, a carne vai ter que morrer e o Espírito Santo vai viver. É necessário tomar uma decisão. Ou eu vivo de acordo com a minha carne, ou eu vivo de acordo com o Espírito. Mas se você está aqui nesta noite hoje, se você veio a este culto hoje, se você venceu todas as barreiras que te impediam hoje, é sinal que o Espírito Santo irá viver sobre a sua vida. E aí Paulo vai falar, decide, ou é um ou é outro. E Paulo vai começar a dizer, olha como que você é agraciado. Porque ele vai tirando qualquer tipo de mérito dele desse lugar. Vai falar assim, eu fui perdoado, eu vim pelo Espírito, sou um homem de Deus, mas tudo isso aconteceu quando eu decidi matar a minha carne aos poucos e vivificar o Espírito Santo que habita em mim. Eu não sei aquilo que vivifica a sua carne em você. Você sabe o que vivifica a sua carne. Você sabe o que alimenta a sua carne. E o diabo tem prazer em te ver no fundo do poço. Mas quando eu mato a minha carne, eu falo, se for necessário eu chorar, hoje eu choro. Se for necessário eu padecer hoje, eu padeço. Mas eu estou abrindo mão aqui, porque eu sei que quando eu chegar lá, eu vou ter um galardão garantido para mim. Então pararam-se de pregar sobre isso, pararam de pregar que temos que matar a carne, pararam de lembrar que temos que matar a carne, pararam de dizer que Cristo não se aceita no meio de outros deuses, pararam. Mas a Bíblia diz que todo filho que é corrigido pelo Pai é porque o Pai ama. Então se o Pai está te corrigindo hoje, é porque Ele te ama. Deus, Ele poderia trazer tanta gente para esse culto hoje, mas Ele trouxe você, porque é você que precisa ouvir essa palavra. Aqui entre nós tem pessoas que enterrou seu dom, enterrou o chamado, não quer viver na vontade de Deus, acha que pode fugir do que Deus tem para ela para sempre. Mas eu vim te lembrar, o escolhido não tem escolha. E se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Deus quer que você tome uma atitude.
vive para o mundo e nasce para Cristo, o diabo vai te levar até as profundezas da destruição. Mas nesta noite, o amor de Cristo irá constranger você. O amor de Cristo irá te lembrar que Ele te escolheu, que Ele te chamou e que Ele tem uma obra sobre a sua vida. E Paulo, por último, Paulo vai abrir uma aspas. Olha que interessante. Alguém aqui pode falar, Paulo? Mas se no meio do caminho acontecer alguma coisa? E se no meio do caminho o diabo tentar me ludibriar? E se no meio do caminho o diabo tentar trazer um laço para mim, num pecado que eu mais gosto? E no meio do caminho o diabo precisar alguém para dizer que eu não preciso ser perdoado, que a minha vida está boa como está? Só quer dizer que o perdão não é para mim, Paulo, o que eu faço? Se eu fizer alguma coisa e minha fé se fraquejar, e eu desistir de tentar cometer o bem, para onde que eu corro? Para onde que eu vou? Se acontecer algo e isso me afastar do amor de Cristo, o que eu faço? Aí Paulo vai escrever Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para quem ama a Deus, tudo vai cooperar. Mas só vão cooperar se eu matar a carne. Porque os que o chamou, os que conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Então Paulo vai dizendo, você vai ser alguém chamado, você vai ser alguém justificado, e quando chegar no céu você vai ser alguém glorificado. Então tudo vale a pena, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É a Bíblia, irmão, no versículo 31, que diremos pois a estas coisas, que se Deus é por nós, quem será contra nós? No dia que você matar a sua carne e se ver sem força, é só você gritar: Ele é por mim, Ele é comigo, Ele me sustenta, Ele me dá força, e nada vai te parar, porque Ele te sustenta, Ele te alcança, Ele te renova. Levanta a sua mão nesta aula, irmão, porque a palavra de Deus te dá força para continuar. A palavra de Deus te dá força para prosseguir. Tudo isso eu não mereço, tudo isso não é para mim, tudo isso é porque Ele me ama tanto que me livrou do pecado e da morte. O texto vai dizer que Paulo diz assim: olha, você não recebeu espírito de temor, mas espírito
de adoção, para poder clamar e dizer: Abba, Pai. A palavra Abba é do aramaico, a palavra Pai ela vem do grego. Então olha como são duas línguas, dois povos. E por que o texto fala em duas línguas? Porque Paulo diz: olha, o amor dele é tão grande que ele ama todos os que são na terra. Ele ama todas as tribos, todas as nações, todas as cidades, todos os países. O amor dele é muito grande. E por que eu tenho que chamar ele de Abba Pai? Porque quando eu chamo Abba Pai, é sinal de intimidade. Ou seja, Pai, vem me socorrer porque eu sou teu filho amado. E quando nós sabemos, descobrimos que na hora que eu precisar, é só eu chamar Abba Pai, tudo começa a melhorar. Porque você pode chamar amigo e amigo não vir. Você pode chamar parente e parente não vir. Mas se você chamar Abba Pai, ele irá te socorrer. E por que Abba Pai? Porque aqui onde você está é um lugar de intimidade, é um lugar de reverência. E quando pastor eu falo com o senhor polícia, é sim senhor e não senhor. Quando eu falo com o médico, é sim doutor e não doutor. Quando eu falo com o juiz, é sim meritíssimo e não meritíssimo. E quando eu entro dentro da casa do meu pai, eu falo: Abba Pai, ele vem me socorrer. Se precisar, é só você chamar. Olha para mim aqui, eu encerro. Você não era merecedor de nada disso. Você não pertencia a você nada disso. Essa roupa que você veste, essa família linda que você tem, esse carro bonito que você dirige, esse emprego tão legal que você... nada era para você. Sabe o que era para você, irmão? O pecado, a morte, a destruição. Mas ele foi tão bom que ele me deu a vida e vida com abundância. Ô meu irmão, se você soubesse a valia que este culto tem para Deus, você não ficava de boca fechada. Porque tinha gente que trocaria tudo para estar nesse culto. E se você está aqui, é porque ele te escolheu a dedo para adorar e bendizer a ele. Oh glória! Muitas pessoas foram alcançadas pela destruição, pelo pecado, pela morte, mas você foi alcançado pelo amor e pela graça do seu Deus. E Paulo encerra o capítulo dizendo: olha, quando alguém fizer você duvidar, quando alguém fizer você tosquenejar, quando alguém fizer dúvidas no seu coração, se você merece ou você não merece, se você é digno ou se você não é digno. Quando alguém duvidar que o amor de Deus escolheu você a dedo, não se entristeça, não temas, não fique triste. E o que eu faço? Quando algo fizer que eu duvide que ele me ama, porque não acontecer coisa na sua vida que vai fazer que você duvide que ele te ama. Mas porta fechada não é sinal que ele não te ama. Enfermidade não é sinal que ele não te ama.
não te ama, é sinal que Ele quer fazer você aprender com alguma coisa. E quando eu estiver em dúvida, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Quando você tiver dúvida no seu coração, quando você tiver situações que duvidem do amor dele por você, aí você vai ler comigo bem assim: porque eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem anjos, que nem principados, que nem potestades, que nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Pega na mão do seu irmão ali que está no estado, pega na mão dele, pega na mão dela. Olha para ele e fala assim: nada pode separar do amor dele. Fala para ele, feliz, fala: nada pode separar do amor dele. A enfermidade vai vir, mas nada vai te separar. A porta fechada vai vir, mas nada vai te separar. Os dias maus vai vir, mas nada vai te separar do amor dele. Eu queria lembrar alguém aqui que ele te ama, que ele te ama, que ele te ama, que ele te ama, e nada vai te separar do amor dele. Fica de pé, deixa eu orar por você.